os 3 objetivos reais da apostasia. 3 objetivos reais da apostasia. Vamos melhorar o título. Os objetivos principais da apostasia. Nós sabemos que apostasia significa o abandono da fé. Nós sabemos que a apostasia ela é cabível naquele que conhece o ambiente e abandona o ambiente. Vamos melhorar. Aquele que conhece o conceito e abandona os conceitos. E a Bíblia, quando trata de apostasia, está tratando daquele que abandona os conceitos bíblicos. Glória a Deus. Os 3 objetivos reais da apostasia. Para que serve a apostasia? 3 objetivos. Vamos como base em 2 Timóteo 3, vamos ler os versículos 1 até o 9. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, aconselha o apóstolo Paulo a Timóteo, porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejos, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu a daqueles. Está aí o apóstolo Paulo aconselhando a Timóteo. Nesse texto, aleluia, que queremos trazer aqui, queremos citar também Timóteo 4:1. Nós vemos em Timóteo 3, versículo 1, dos tempos trabalhosos, dos tempos difíceis, é onde surgiria a apostasia. E vimos aí muitas características daqueles que irão apostatar, traidores, atrevidos, enfim. E em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, diz a Bíblia: exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Amém? Em Timóteo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo está exortando Timóteo a fazer o seu trabalho de evangelista, e podemos ver aqui que o trabalho de Timóteo seria árduo, duro. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz a Bíblia: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Nós vimos aqui, num primeiro momento, tempos trabalhosos. Nós vimos aqui o esforço que Paulo quer que Timóteo desenvolva, porque seria um tempo em que haveria
o abandono dos conceitos da Bíblia. Bem, no 1 Timóteo 4:1 diz a palavra que seriam os últimos dias. A apostasia é identificada mostrando que nós já estamos nos últimos dias. É um dos principais sinais da volta de Jesus, é a apostasia. Aqueles que conhecem a palavra acabam por abandonando a palavra. A segunda característica é que é o abandono da fé. Vivia na dependência de Deus, de Jesus, dentro do seu credo, nos conceitos bíblicos, e agora abandona tudo. Aleluia. Segunda característica. A terceira, que seriam espíritos enganadores. Gente, esses espíritos enganadores, eles estariam no meio evangélico, distorcendo a palavra, distorcendo as doutrinas básicas, os pilares do evangelho. E ainda, num quarto momento, a quarta característica, doutrinas de demônios no meio evangélico. E aí você pode, diante de uma análise sincera, objetiva, você pode até mesmo, dentro daquilo que você conhece, exemplificar situações de abandono da fé, de espíritos enganadores, de doutrinas de demônios, e por aí afora vai o evangelho sendo banalizado. Bem, diante da apostasia, que é o abandono da fé, diante do próprio abandono da fé, dos espíritos enganadores, doutrinas de demônios, os resultados são, número 1, igrejas corrompidas. Não se pode mais pregar a verdade. Quando se fala em igrejas corrompidas, está falando de que ela só pode ir por um determinado caminho. Ela não pode ir na revelação de Deus, porque aquele ambiente já corroeu. O segundo resultado, falsos mestres, falsos ensinadores, aqueles que aparentemente têm a certeza do que estão pregando, mas o que estão pregando não tem nada a ver com doutrina bíblica, levando todo mundo ao caos. Terceiro resultado, se desviaram da simplicidade. Quando entra a apostasia, nós vamos ver igrejas corrompidas, nós vamos ver falsos mestres, e nós vamos ver as igrejas saindo da simplicidade do evangelho. Igrejas que viraram agora verdadeiros clubes sociais, onde tem lá dentro diversas atrações, menos o próprio evangelho. Onde tem lá dentro o luxo, a beleza, onde tem lá dentro os desfiles de roupas. Aleluia. Se desviaram da simplicidade. O evangelho é simples. O quarto resultado, videntes a serviço do próprio diabo, do enganador. Pessoas que têm lá, dizem ser a revelação do Espírito Santo, quando na verdade as suas revelações estão trazendo mais confusão do que crescimento espiritual. E o resultado, o quinto resultado, o mercantilismo, o mercado da palavra, onde nos nossos tempos o que muitos dizem ser igrejas são verdadeiros comércios. Aleluia. E essa é uma das características da apostasia. Os seus resultados são, entre eles, igrejas corrompidas, falsos mestres, desviando-se da simplicidade, videntes a serviços do diabo, e o mercado da palavra, igrejas por interesse econômico. Bem, diante dessa situação e daquilo que o apóstolo Paulo escreveu a 1 Timóteo 4:1, o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns
apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Diante dessa situação, a apostasia ela tem 3 objetivos reais. Existem outros mais, mas nós queremos aqui destacar apenas 3, só para você ter aí uma ideia. Está lá em Judas, versículo 4, que diz a Bíblia: pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde já a muitos estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus. Amém? E negam o nosso único soberano Jesus Cristo. A apostasia, ela agride, a apostasia, ela ataca a soberania de Deus. A apostasia quer desacreditar o Pai, desacreditar a Deus. A segunda coisa que a apostasia ataca está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, versículo de número 12, que diz: em nenhum outro há salvação pelo qual nós devemos ser salvos. Nós sabemos que no contexto desse versículo está se referindo da pedra, e a pedra angular é o nosso amado Jesus Cristo. A pedra angular é Jesus. A apostasia ataca a divindade de Jesus. A apostasia agride a credibilidade em Jesus. Bem, diante das igrejas corrompidas, acabam desacreditando de Deus, abandonam a Jesus. Diante de falsos mestres, quando cai o véu dos olhos, vem a decepção e acabam os falsos mestres traindo todo o conceito de Deus e todo o conceito de Jesus, levando pessoas à perdição. Quando então a soberania de Deus, a soberania de Jesus, a credibilidade em Deus, a credibilidade em Jesus sai da sua simplicidade e passa então a buscar coisas terrenas, luxo, riqueza, aleluia, também acabam por desviar-se, abandonar a fé, onde estão ali os falsos videntes a serviço do diabo, o interesse por dinheiro. Isso tudo vai contra Deus e contra Jesus. Isso tudo faz a apostasia, faz com que aconteça a apostasia. Existe um plano arquitetado para fazer com que o cristão abandone a fé. Quando ele se depara com essas situações, com igrejas corrompidas, sai daquela ali e acha que a outra é igual, não procura mais recursos, aleluia. Tem a decepção com falsos mestres, sai dali e não vai para outra, porque julga serem todas iguais, aleluia. Quando olha igrejas de luxo, não querem nem entrar, porque o evangelho saiu da simplicidade, aleluia. Sem falar dos videntes e daqueles que fazem tudo por dinheiro, dizendo até muitas vezes que se você não sacrificar tudo, tá falando aí de dinheiro, de finanças, Deus não recebe o seu sacrifício, não é verdade? As pessoas se decepcionam com isso. As pessoas acabam por colocar na conta de Deus e na conta de Jesus, aleluia, sem uma investigação melhor. A apostasia quer atacar a Deus, quer atacar Jesus. E a terceira situação que a apostasia ataca ou quer fazer desacreditar. Primeiro, quer desfazer acreditar de Deus, o Criador, quer fazer desacreditar de Jesus, o intercessor, e quer fazer também acreditar que Jesus não vem buscar a igreja. Um dos principais motivos está em 2 Pedro 3, do 1 ao 10, onde muitos dizem: ele tarda a voltar,
Por que as pessoas dizem que Jesus tarda a voltar? Porque lhes falta o ensino. Quando você parte para o ensino, para a investigação, aleluia, da volta de Jesus, você vai se deparar com duas situações. A primeira, Jesus volta para Israel, lá no Monte das Oliveiras. Você estuda e procura saber quando que Jesus volta para Israel. É possível identificar as épocas, as estações e o tempo. Segunda situação, quando você investiga, quando é que Jesus volta para a igreja? Quando volta para Israel, para tratar com Israel no final da grande tribulação, e quando volta para arrebatar a sua igreja, aleluia, no início ali dos 7 anos de tribulação e grande tribulação. Bem, a apostasia quer fazer com que a realidade da volta de Jesus seja totalmente desacreditada. Ela procura minar a resistência da igreja. Aleluia! Ela procura minar a mente dos cristãos, fazendo de tudo com que eles se afastem da comunhão da igreja. Por tantos motivos, entre os motivos que tiram os cristãos, estão aí a igreja corrompida, falsos mestres, igrejas que não pregam mais a palavra simples, videntes, né, adivinhos, e uma igreja que busca só a riqueza terrena, abandonou o reino espiritual. A apostasia procura fazer isso, procura fazer com que sejam desacreditadas as igrejas. O próprio inimigo vai lá e começa a colocar a situação lá dentro para fazer com que aquela igreja seja descaracterizada dos conceitos de Cristo Jesus. Aleluia. Tem tudo, não tem Deus lá dentro. Tem tudo lá dentro, não tem Jesus. Aleluia. Tem tudo lá dentro, mas não falam da volta de Jesus. Vou melhorar. Não ensinam sobre a volta de Jesus. Aleluia. Os 3 objetivos reais da apostasia: atacar a Deus, atacar a Jesus e dizer que Jesus não vem. Abra os seus olhos, estude a palavra do Senhor. A Bíblia fala em 1 Timóteo 4:1, abandono da fé, porque tem no seu ambiente espíritos enganadores, no seu ambiente doutrinas de demônios. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.